O Ocidente não entende que confundiu a paciência russa com fraqueza russa. E agora está descobrindo. Não, a Rússia falava sério. Então, eles estão atacando com mais intensidade esses alvos, especialmente em Kiev, e vão continuar fazendo isso. É isso que está acontecendo neste momento. É, na prática, uma derrota da OTAN. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem com a gente. Eu sou a Lena Petrova e este é mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje estou muito feliz em receber de volta ao programa o Larry Johnson. O Larry é ex-oficial da CIA, analista de inteligência e também foi assessor no escritório de contra-terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele também mantém um Substack imperdível chamado Filho da Nova Revolução Americana. O link está na descrição aqui embaixo e eu recomendo fortemente que vocês confiram. Larry, seja bem-vindo de volta. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Da última vez eu tentei ficar até vocês se cansarem de mim, mas parece que não aprenderam. Então tá bom. Obrigado por me receberem de novo. Não, eu que estou muito feliz de ter você aqui. E eu estava realmente esperando por essa conversa, porque tem muita coisa acontecendo. Como a gente acabou de comentar, é até difícil saber por onde começar, com todos esses desdobramentos recentes e a nova escalada na guerra por procuração contra a Rússia através da Ucrânia. Mas já faz alguns meses que a gente vem ouvindo declarações de países da OTAN pedindo ataques contra a Rússia. Segundo o site Político, a Lituânia está agora em conversas com os Estados Unidos para abrigar armas nucleares da OTAN em seu território. Então, a situação só está escalando. E depois do ataque ucraniano a um alojamento estudantil em Starobelsk, há algumas semanas que matou mais de 60 estudantes, houve uma mudança perceptível na postura militar russa. A gente já viu 2 ataques enormes contra a infraestrutura industrial e militar de Kiev. Larry, houve uma mudança estratégica na abordagem política da Rússia em relação à guerra na Ucrânia e como isso deve se manifestar nas próximas semanas. Sim. Não, a resposta simples é sim. Houve sim. A gente viu o começo dessa mudança. De novo, foi depois, na verdade, acho que até antes do ataque a Starobelsk, quando o embaixador Dmitry Polyansky participou do podcast do Danny Davis. Já faz umas 4 semanas. E ele indicou que estava acontecendo uma mudança na política da Rússia, que a Europa não ia mais receber um passe livre, que a Europa estava tomando atitudes provocativas que exigiriam uma resposta russa. Essa mensagem, e quando eu ouvi isso, fiquei em alerta. Eu conheço o Dmitry, gosto dele. É um cara ótimo, um excelente representante da Rússia. Mas também sei que ele não é do tipo que sai por aí dizendo: "Ei, tive uma ótima ideia, sabe?" Acho que vou simplesmente dar a minha opinião. Ah, não, ele lê o roteiro. Ele pega o roteiro e diz: "Ok, é isso que a gente vai dizer." 2 dias depois, o Sergei Ryabkov, que também é vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, leu basicamente a mesma mensagem. E aí, acho que faz umas 2 semanas, o Sergei Lavrov reforçou isso, logo depois do ataque em Starobelsk. Ficou bem claro que os europeus seriam basicamente alvos e que a resposta russa seria devastadora. Depois disso, vieram avisos diretos para os diplomatas ocidentais saírem de Kiev o quanto antes. A Rússia não faz ameaças vazias. Eu sei que você tem origem russa, mas os russos que eu conheci pessoalmente, em Moscou, em São Petersburgo e em outros lugares, não são de conversa fiada. Eles não são mentirosos nem exagerados. São pessoas bem diretas, objetivas. Então, quando eu ouvi isso, eu pensei, tá certo. E algumas pessoas perguntaram, por que a Rússia está fazendo isso agora? Por que não fez isso há 4 anos? Bom, um dos motivos pelos quais não fez há 4 anos é que eu acho que a Rússia não estava pronta do ponto de vista militar para enfrentar a OTAN,
caso a OTAN decidisse atacar com força. E eu também acho que a Rússia adotou uma política de não atacar todos os alvos militares possíveis, porque havia estrangeiros, americanos e europeus nesses locais que poderiam ter sido mortos. Isso poderia ter criado um incidente que, você sabe, teria espalhado o conflito, ampliado a guerra. Agora, 4 anos e 3 meses depois do início da chamada Operação Militar Especial, dá para dizer que a Rússia está bronzeada, descansada e pronta. Eles têm um grande estoque de vários tipos de mísseis, inclusive mísseis hipersônicos. Tem também bastante artilharia. Aumentaram o número de soldados em serviço ativo e de reservistas treinados. Então agora estão num ponto em que podem tomar essa decisão e estar prontos para lidar com as consequências. Agora, eu não acho que as consequências vindas da Europa serão tão severas quanto o Estado-Maior russo está esperando ou planejando. Mas sabe, é por isso que eles ganham bem como planejadores militares. Eles se preparam para o pior cenário possível e também para situações que muita gente consideraria impensáveis. Por isso, eles não agem de forma irresponsável. They are not reckless, and that's a point I think the West. E esse é um ponto que eu acho que o Ocidente não entende. Eles confundiram a paciência russa com fraqueza. E agora estão descobrindo que não, a Rússia falava sério. Então, nesse momento, eles estão atacando com mais intensidade esses alvos, especialmente em Kiev. E vão continuar fazendo isso. Eu acredito que em algum momento a Rússia vai voltar a ocupar Kiev. Pode ser que façam isso com a ajuda de Belarus e de alguns soldados norte-coreanos. Eles vão descer pelo norte, vir também do sul, pela região de Zaporizhia, e no fim vão tomar Odessa também. Isso não vai terminar com um acordo negociado. A Ucrânia realizou ataques com drones nas últimas 24 horas contra a capital do norte da Rússia, São Petersburgo, justamente quando começa o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. É um evento muito parecido com o de Davos, por exemplo. E claro, a Ucrânia também atacou a marinha russa em Kronstadt, que é uma cidade ao norte, bem próxima de São Petersburgo. Alguns especialistas russos acreditam que os estados bálticos também possam estar envolvidos nesses ataques. Larry, como você interpreta esses ataques acontecendo durante um evento tão importante, com milhares e milhares de convidados do mundo todo, reunidos agora na cidade de São Petersburgo? Então, os ucranianos? No fim das contas, foi uma operação ucraniana, mas com apoio da OTAN. Quais países da OTAN? Olha, eu acho que os bálticos são, digamos, os principais suspeitos. Mas eles não atacaram o local onde o SPF está acontecendo, que fica ali perto do aeroporto. Eu tive a sorte de participar uma vez, lá em 2024. E esse ataque foi mais nos arredores de São Petersburgo. Eles atingiram, sim, uma refinaria de petróleo, causaram um incêndio, mas esses incêndios costumam ser controlados rápido, então não houve um dano duradouro. Mesmo assim, acho que isso vai provocar mais uma resposta. Se houver qualquer evidência, se a Rússia tiver qualquer prova de que esses drones saíram da Lituânia, da Estônia ou da Letônia, eu não ficaria surpreso se a Rússia agora reagisse atacando os locais na Estônia, na Lituânia ou na Letônia de onde esses drones partiram. A Rússia já passou da fase da paciência. Russia is past the stage of patience now. It's not going to strike out wildly or blindly. A Rússia não vai agir de forma descontrolada ou às cegas. Não estou dizendo para você sair por aí em bares, mas se você já esteve num bar e viu 2 caras começando uma briga, se batendo de qualquer jeito, dá para perceber que a Rússia não é assim. Ela vai agir de forma bem pensada, precisa, e vai punir quem realmente for responsável. Agora, veja só. Tem cerca de 130 países participando do SPF neste momento. Então, essa ideia de que a Rússia está isolada, sinceramente, não faz muito sentido. E olha, o custo para ir ao SPF, não sei se você chegou a ver o preço dos ingressos, é algo em torno de $16 mil por pessoa. É caro, né? Eu até recebi um convite, mas falei, não tenho esse dinheiro todo. Mas quando você faz as contas, dá para ver que tem fácil umas 4 mil pessoas lá.
ou seja, eles estão faturando alto. E eu imagino que estejam aceitando pagamento em yuan chinês, em vez de dólares americanos. And I imagine they're accepting it in Chinese yuan instead of US dollars. Sim, eu acho que sim. Mas a OTAN e a Ucrânia correm um risco real de que, se de alguma forma ampliarem isso, ou acabarem atacando e matando algum estrangeiro, isso vai aumentar ainda mais a escalada da guerra contra a Ucrânia. A OTAN parece estar apostando na guerra com drones, e isso mudou bastante o rumo das ações militares no campo de batalha. A Ucrânia vem aumentando seus ataques contra a Rússia, e eu acho que nas últimas 24 a 48 horas a Rússia informou ter derrubado 750 drones ucranianos ou mais. Então parece que isso está crescendo de forma exponencial. Essa expansão das capacidades ucranianas de drones de longo alcance realmente muda os cálculos estratégicos da Rússia? Não. Isso vai acabar levando a Rússia a atacar as instalações de produção no Reino Unido, na França e na Alemanha. É para lá que as coisas estão indo. Eles não vão simplesmente ficar parados, apanhando sem reagir. E a Ucrânia, de qualquer forma, tem opções muito limitadas. Quanto mais eles insistirem nesse caminho, maior a chance de a Rússia atacar alguns membros da OTAN. O Reino Unido e a França, na minha opinião, são os dois principais candidatos. A Alemanha também está nessa linha. E tem até um novo termo que anda circulando na internet, nas redes sociais, FAFO, que numa versão mais leve quer dizer algo como brinca para ver o que acontece. Acho que é exatamente isso que os europeus estão prestes a descobrir, que empurraram a Rússia longe demais, e vão acabar sofrendo as consequências disso. Você mencionou o envolvimento da OTAN em ataques contra o território russo e, na prática, na coordenação de ofensivas militares ucranianas dentro da Rússia. Agora, no dia 3 de junho, o secretário da OTAN, Mark Rutte, claramente se sentiu muito seguro e à vontade ao visitar Zelensky em Kiev. É claro que a OTAN fornece informações de inteligência e dados de alvos, e, em muitos casos, operadores ocidentais dão assistência direta no uso das armas ocidentais. Então, como você disse, a Rússia tem demonstrado uma enorme contenção ao não responder a esses ataques. Mas é claro que é preciso reconhecer que existe a necessidade de restabelecer a dissuasão e de fortalecê-la. Você mencionou que ataques contra ativos europeus podem estar sendo considerados agora. Mas até onde você acha que a liderança russa realmente estaria disposta a ir para restabelecer essa dissuasão? Porque a gente tem visto países da OTAN e o Mark Rutte, nesse caso específico, dispostos a ir o mais longe possível. Eles estão dispostos a cruzar as linhas vermelhas. Então, qual seria a resposta do presidente Putin diante de mais uma linha vermelha, rapaz? Bom, uma vez que a linha vermelha esteja claramente definida, se ela for cruzada, tem que haver uma resposta. Se não houver ação, você acaba provando que é só alguém fazendo ameaças vazias, sem nada por trás. Até agora, a Rússia não fez uma ameaça pública do tipo. A partir de agora, estamos avisando vocês, Reino Unido, França e Alemanha, que qualquer ataque de drones depois de tal data, lançado dentro do território russo, será de responsabilidade de vocês. Nós vamos querer nestar em seus entre os países. Estamos avisando vocês, fiquem atentos. Nesse momento, esses países têm a chance de dizer: vamos resolver isso, vamos parar esse fluxo, seja lá o que for. E se não fizerem, a Rússia precisa agir. E sim, a guerra se amplia. Existe o risco potencial de uma guerra nuclear, mas eu realmente não acho que chegaria a esse ponto, porque esses países não têm essa capacidade, e as capacidades da Rússia são muito superiores. Mas veja, isso e volta a mensagem e o Sergei Karaganov vem repetindo nas últimas tantas, restabelecer o dissuasão. Olha, eu acho que dá para dizer
com certa credibilidade, que a Rússia deixou sua capacidade de dissuasão se enfraquecer ao longo dos últimos 4 anos. Eu não vou fingir que sei o que o Estado-Maior está pensando. E, de novo, quando a gente fala em cálculo de risco, eu sei que o Vladimir Putin sempre age pensando no que ele considera o melhor interesse da Rússia. Mas, por exemplo, eu começaria dizendo para os Estados Unidos e para a OTAN que não vamos mais permitir atividades de vigilância ou voos de reconhecimento, mesmo que sejam em espaço aéreo internacional perto das nossas fronteiras. Vamos derrubar. Estamos avisando agora. Se vocês voarem por ali, vamos considerar uma ameaça hostil. A gente vai tirar vocês de lá. E isso vai ser visto como uma atitude agressiva? Ah, com certeza. Mas vai acabar com essa situação. E é a mesma coisa com os terminais da Starlink, que estão sendo usados. Esses drones não se guiam sozinhos. Não é como se eles estivessem ali parados, e você é jovem demais para lembrar disso. Mas antigamente, uns 40 anos atrás, em 1978, na verdade já faz quase 48 anos, minha esposa e eu estávamos dirigindo pela Guatemala. Ela com o mapa na mão, eu no volante, e eu gritando, onde é que a gente tá? E a gente tentando descobrir com um mapa de papel. Pois é, os drones não usam isso. Não tem um casal pilotando um drone desse jeito. Sim. Eles têm informações eletrônicas, mapeamento por GPS e tudo mais. É assim que eles chegam lá. E esse GPS, cara, significa que tem satélites envolvidos. E se tem satélites envolvidos, então os Estados Unidos estão envolvidos. Ou o Elon Musk está envolvido. Sim. Eu não tenho certeza se os britânicos e os franceses têm, sabe, uma capacidade robusta de satélite para esse tipo de operação. Então é aí que entra, digamos, os Estados Unidos. Você avisa os americanos, isso vai parar ou a gente vai derrubar seus satélites. Quer dizer, há várias formas de escalada que a Rússia poderia adotar. E olha, eu acho que no passado o Putin queria evitar uma escalada. Mas agora, acho que a Rússia, o povo russo, de modo geral, quer escalar porque já está cansado disso. Eu acho que dá para fazer um bom argumento de que, por exemplo, se a gente olhar para a guerra com o Irã só retaliou. Ele não fez os ataques iniciais, mas respondeu depois que os Estados Unidos atingiram o navio que seguia em direção à ilha de Karg. O Irã retaliou atacando o Bahrein, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, se não me engano. Então, há um argumento de que a guerra assimétrica pode ser conduzida de um jeito que mire diretamente os países que permitem que uma nação hostil lance ataques a partir do seu território ou que, de alguma forma, fabriquem armas, o que eu sei é contra o direito internacional. Mas há quem diga que os países bálticos agora estão diretamente envolvidos em ataques ao território russo. Então, você acha que a Rússia e os estrategistas militares russos vão olhar para a experiência do Irã e pensar, sabe de uma coisa? Isso funciona. Isso realmente cria um efeito de dissuasão. Sim, sim, pode muito bem ser. Acho que esse é um ponto bem relevante. Claro, mais uma vez, o que a gente tem visto é, e isso é contraditório, o Irã está reagindo de forma rápida e decisiva contra os locais de onde partiram os ataques contra ele. Mas isso ainda não fez os Estados Unidos desistirem de lançar esses ataques. Eles continuam tentando dizer que são ações defensivas, mas claramente não são. São ações planejadas com antecedência, com conhecimento prévio e alvos definidos. Então é como se existisse um tipo de universo paralelo aqui, em que os Estados Unidos estão atacando a Rússia por dois lados. Porque o ataque ao Irã é de forma indireta um ataque à Rússia, por causa do papel do Irã no corredor norte-sul e também por ser um parceiro econômico da Rússia. Você acha que a Rússia pode se sentir pressionada a acelerar sua ação militar na Ucrânia por perceber que os Estados Unidos e os países europeus estão se envolvendo cada vez mais ativamente na Armênia e no Azerbaijão e, claro, também ameaçando o Irã?
Você acha que isso pode levá-los a considerar a abertura de uma segunda frente em algum momento, talvez no futuro próximo? Well, I think they recognize that as a potential threat, yes. Olha, eu acho que eles reconhecem isso como uma ameaça em potencial, sim. Mas eu também acredito que o cronograma para derrotar a Ucrânia já está definido. Em outras palavras, eles têm um plano, estão seguindo esse plano, e neste momento não vem motivo para mudar. Acho que a gente vai ver ações muito mais rápidas e bem-sucedidas, tanto a libertação final de todo o território de Donetsk do controle ucraniano, quanto avanços significativos em Zaporizhia e Kherson, além de assumir o controle de Sumy. As well as taking control of Sumy. So you could have Então a Rússia poderia estar, digamos, nos arredores, com controle total de Sumy, controle total de Donetsk e literalmente nos subúrbios de Zaporizhia até agosto, se não antes disso. Então eu acho que estamos entrando numa fase em que essa guerra vai acelerar rapidamente. E tem também outras considerações, como o fato de talvez haver menos preocupação com os Estados Unidos, simplesmente porque ficou claro que as capacidades americanas foram esgotadas e enfraquecidas como consequência da guerra com o Irã. Vamos falar sobre a guerra com drones. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está se tornando, na prática, um laboratório do que pode ser o futuro dos conflitos armados. E há um bom argumento de que o Ocidente, que, digamos, está disposto a lutar até o último ucraniano, também está usando a Ucrânia como campo de testes para armas com inteligência artificial. E claro, o regime corrupto e ilegal de Zelensky está facilitando isso, está permitindo que aconteça. Uma das perguntas que mais vejo sendo discutidas agora na mídia, especialmente na mídia alternativa, e eu gostaria muito de sua opinião sobre isso, é: por que a Rússia não está usando a chamada estratégia de decapitação, aquela que os Estados Unidos e Israel costumam adotar na Ucrânia? Bom, você tem alguma prova de que isso funciona? Quer dizer, sabe, se houvesse alguma evidência de que, e a gente vê essa tendência do Ocidente, especialmente em tempos de guerra, a gente personaliza tudo. Acredita que, meu Deus, se a gente simplesmente se livrasse de Adolf Hitler, ou de Stalin, ou de Bibi Netanyahu, ou matasse Donald Trump, ou Zelensky, ou Putin, o problema estaria resolvido. E veja, vamos pegar o Bibi Netanyahu como exemplo principal. Se ele for tirado do poder, isso não muda a crença da maioria da população em Israel, que é fortemente sionista, que acredita ter um direito religioso sobre aquela terra e que os palestinos devem ser expulsos. Religious right to this land that the Palestinians must be expelled. So even if you get rid of Bibi, that war goes on, or at least. Então, mesmo que você tire o Bibi do poder, essa guerra continua, ou pelo menos o motivo dela continua. E o mesmo vale para a Ucrânia. O Zelensky é só o ator mais bem pago do mundo. Ele não é o cérebro por trás disso. Ele está servindo a vários interesses muito poderosos e muito ricos. É por isso que essa guerra já dura tanto tempo. Tem gente ganhando dinheiro com isso. E eu acho que o motivo de não cortar a cabeça, por assim dizer, é que as burocracias, assim como as estruturas militares, são organizadas em camadas. Se alguém cai, tem sempre outro pronto para ocupar o lugar. A gente já viu isso acontecer de forma bem clara no Irã. Na verdade, olha como isso acabou sendo totalmente contra-intuitivo. Ao atacar o Irã, a liderança iraniana, ao eliminar aquela camada que se achava ser o topo, eles acabaram criando uma liderança no Irã que está mais unida e mais forte do que qualquer governo iraniano nos últimos 47 anos. Por que eu digo isso? Porque se você olhar a lista dos principais membros do governo, o presidente Pezeshkian, por exemplo, ele era médico, um médico do exército que trabalhou e serviu junto com a Guarda Revolucionária Iraniana durante a guerra com o Iraque, lá nos anos 80. O ministro das Relações Exteriores, Arati, e ele também era médico na Guarda Revolucionária. E o Galibaf, o presidente do parlamento. Galibaf, the head of the parliament. He was a soldier,
Ele era soldado, lutou com a Guarda Revolucionária. Mojtaba Khamenei, o novo Ayatollah, ele era um garoto de 17, 18 anos, lutando com a Guarda Revolucionária por 2 anos. Participou de pelo menos 4 grandes campanhas e depois virou o chefe da guarda. Então, em vez desses caras estarem divididos, cara, todos eles têm um laço em comum. Nunca houve um governo em que todos os membros viessem do mesmo lugar. Todos serviram juntos nas Forças Armadas. Não na mesma unidade, mas com aquela experiência compartilhada. E aí vem essa tal de estratégia de decapitação. Como é que isso funcionou? É uma estratégia burra. E, sinceramente, acho que é por isso que a Rússia não faz isso. Frankly, that's why Russia doesn't do it. Certo. E eu acho que isso também faz sentido, porque a Ucrânia não é um Estado soberano. Já o Irã é um Estado soberano porque, como você disse, sua liderança acabou sendo fortalecida pelos Estados Unidos e por Israel, depois de terem decapitado o regime em fevereiro. Mas a Ucrânia não é um Estado soberano. Ela está sendo, na prática, administrada por atores ocidentais. Então, outro Zelensky provavelmente seria colocado no lugar em questão de horas. E isso não mudaria, de fato, o rumo da política ucraniana, nem a falta de disposição deles em discutir um acordo político negociado para o conflito. Certo. Então, encerrar a guerra na Ucrânia, no fim das contas, envolve chegar a um acordo com a OTAN e a derrota efetiva da OTAN pela Rússia. E é isso que está acontecendo agora. É uma derrota de fato da OTAN, porque está mostrando à OTAN que mesmo que ela decidisse acionar o artigo 5 e todos os países membros se alinhassem dizendo ok, vamos entrar em guerra com a Rússia, eles acabariam descobrindo que iriam colapsar politicamente e que não tem base industrial para sustentar uma campanha desse tipo. Mesmo assim, a gente vê a Alemanha discutindo abertamente a necessidade de se preparar para um confronto militar direto com a Rússia até 2030, segundo alguns relatos. Em outros, eu já vi até 2028. E eu tenho a impressão de que a OTAN está, de certa forma, planejando desgastar a Rússia com ataques contínuos de drones. E aí, ao mesmo tempo, tentar causar danos econômicos enquanto a Europa se prepara para a guerra. Então, a Rússia está, de fato, ficando presa por se recusar, por um motivo ou outro, a realizar uma campanha militar decisiva para controlar o Donbass e assumir o controle dos territórios que ela talvez considere necessários além do Donbass. Sim, olha, eles vão fazer isso, e provavelmente até o fim deste ano vai ficar claro. Eles terão completado totalmente a castração econômica da Ucrânia. A Ucrânia não vai mais ter acesso ao Mar Negro, porque a Rússia vai controlar Odessa. E, portanto, a Ucrânia vai ser um país sem saída para o mar, completamente encurralado. A maior parte das suas terras agrícolas produtivas já está totalmente sob controle da Rússia, porque ficam a leste do rio Dnieper. Então, a Ucrânia vai estar numa situação em que a própria sobrevivência do Estado vai estar em dúvida. E os europeus, de novo, eles não têm o crescimento econômico nem a base industrial para sustentar operações militares na escala do que a gente viu na Ucrânia nos últimos 4 anos. Simplesmente não tem. Eles podem falar sobre isso, mas, sabe, é como eu dizer, eu vou correr uma maratona. Tá, mas você vai sair hoje para correr uns 10 quilômetros como parte do treino? Não, tô meio ocupado, deixo para depois. Então eu nunca treino, mas meu Deus, eu vou correr a maratona, ou seja, não vai acontecer. Falar é fácil, o que conta é a ação. E a gente não está vendo na Europa a ação que sustente as palavras duras. Larry, talvez essa seja a última pergunta. A gente está vendo claramente um padrão de escalada na guerra na Ucrânia e também está evidente que os esforços diplomáticos entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia fracassaram e meio que foram colocados em pausa. Agora as eleições de meio de mandato estão a poucos meses de acontecer
e elas podem ou não levar a uma mudança no envolvimento dos Estados Unidos na guerra daqui para frente. Então, qual é a sua previsão? Ainda existe algum elemento diplomático nas relações entre Estados Unidos e Rússia? Ou vamos ver um foco maior em resolver o conflito no campo de batalha, sem se envolver em novas negociações para tentar uma solução diplomática? Eu acho que, na verdade, a gente vai ver uma relação econômica mais próxima entre os Estados Unidos e a Rússia. Não por iniciativa da Rússia, mas por iniciativa dos Estados Unidos, por causa de uma crise econômica global que provavelmente vai estourar com força total em julho e agosto e que os Estados Unidos vão precisar enfrentar. Hoje não existe nada que os Estados Unidos fabriquem, produzam ou façam, use a palavra que quiser, de que a Rússia realmente precise. Mas ao contrário disso, a Rússia produz algumas coisas que os Estados Unidos precisam, principalmente combustível nuclear, usado nos reatores que geram energia que é necessária para manter os centros de dados de inteligência artificial funcionando. Fertilizante é outro componente enorme. E também o diesel, o petróleo pesado usado para produzir diesel, que os Estados Unidos importam mais do que exportam. Então eu consigo imaginar que, desse caos econômico que eu acho que vai se instalar, pode surgir uma base para que os Estados Unidos percebam que é mais vantajoso ter relações econômicas e comerciais com a Rússia do que manter a Rússia à distância, como um adversário. Bom, provavelmente teria que suspender as sanções contra a Rússia primeiro. Sim, sim. Bom, eles já meio que removeram as sanções na prática, ou pelo menos suspenderam algumas temporariamente. Mas eu acho que a gente vai ver mais disso acontecendo daqui para frente, não menos. Os Estados Unidos vão acabar percebendo as limitações da sua capacidade de pressionar outros países. Larry, muito obrigado por estar aqui com a gente e por nos ajudar a entender os acontecimentos mais recentes. Sigam o Larry, eu vou deixar o link do blog dele, sonar21.com, e também o Substack na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu recomendo muito de verdade os dois. Muito obrigado, Larry. Oi, obrigado, Lena. Tchau, tchau.